Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui retornando para o nosso 7º dia, o nosso 7º encontro, falando sobre reconciliação, o tema-chave para o ano de 2021. Jesus veio ao mundo para nos reconciliar com Deus. O pecado nos separa de Deus, mas o sacrifício de Jesus quebrou a barreira entre nós e Deus. Agora, quem aceita Jesus como Salvador pode se aproximar de Deus sem culpa nem medo. A Bíblia também nos ensina a nos reconciliar com outras pessoas. Quando você tem um desentendimento com alguém, é importante procurar se reconciliar, pedindo ou oferecendo perdão. Olha, meu amado e minha amada, é um tema um pouco delicado quando a gente fala sobre reconciliação. Por que eu falo isso? Porque esse é o princípio, é o início de tudo. Vamos dizer assim, é o princípio, é o início de tudo. Se a gente não se reconciliar com Deus, a nossa vida ela não anda, não adianta. Não há outra fórmula mágica a não ser reconciliarmos com Deus. É uma verdade. Não tem. Nenhuma igreja, nenhuma congregação, nenhum líder religioso irá te instruir a outro caminho se ele não falar a verdade, que é a reconciliação com Deus. Outro ponto é que nós devemos estar focados na Bíblia. Não existe também outra fórmula mágica para você se aproximar de Deus se você não estiver conectado à Bíblia. É uma verdade. E é difícil hoje você ver uma igreja estar lendo a Bíblia, falando sobre a Bíblia. São tantos temas aleatórios, mas a palavra de Deus ela não está sendo lida no altar. Então, esse ano de 2021, estamos fazendo diferente. Primeiro que o projeto não é modelo de igreja, nunca foi e nunca será. É um projeto de evangelização. Esse é um ponto. Aqui não há liderança de igreja. Não estou falando mal de igreja. Estou falando que aqui é um projeto de Deus. Não tem nada a ver, não tem pastor, não tem diácono, não tem... Todos nós somos soldados e servos do Senhor. Então, a sua reconciliação com Deus, ela tem um ponto inicial. É você se reconciliar com Deus através da palavra. O que nós estamos fazendo aqui é trazendo a palavra, são as palavras que irão te endereçar ao caminho da reconciliação, o caminho da reconciliação com Deus. Feche os olhos, vamos agradecer ao Senhor para que nos abençoe neste 7º dia. Pai amado, bendito Pai Celestial, estamos aqui neste 7º dia, neste 7º encontro, falando sobre reconciliação. Que a palavra hoje será ministrada para os nossos corações, a fim de que sejamos levados ao centro da sua vontade. Que tenhamos a maturidade, sabedoria para compreender a palavra e que ela seja posta em prática, para que estejamos conectados a Ti, através da reconciliação e através do perdão. Em nome de Jesus agradecemos, Senhor, por este dia. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, hoje o projeto A Marca da Promessa traz a leitura e reflexão no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 13 a 18. E a palavra diz: mas agora em Cristo Jesus, vocês, antes que estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Amém
E graças a Deus, meu irmão e minha irmã, como eu falei, nós temos o ponto inicial para uma transformação verdadeira. É através da reconciliação. De novo, Paulo introduz o assunto deste trecho, enfatizando que sem Cristo não há esperança. As pessoas estão longe, sem Deus, separadas, alienadas das promessas e da comunidade de Israel. Além de não terem acesso a Deus, fora dos ritos judaicos, os gentios eram muito desprezados pelos judeus. Desta situação, os gentios não podiam se livrar por conta própria. Agora vamos mergulhar na palavra. Fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Preste atenção. A palavra sangue, muito repetida no Novo Testamento, lembrava toda a história do povo de Deus, salvo pelo sangue do Cordeiro no dia da destruição dos primogênitos no Egito, e perdoado pela constante redenção e pela restauração, sempre necessárias porque frequentemente se desviava da vontade de Deus. A redenção era obtida através de purificações e sacrifícios feitos a Deus do sangue de animais em pagamento e propiciação pelo pecado. Quando Jesus derramou seu sangue, este foi o último sacrifício. Não tem outro sacrifício, hein? Preste atenção. Este foi o último sacrifício, totalmente eficaz. Uma morte que leva à redenção completa. O judeu que ouvia esta palavra não pensava principalmente no sangue biológico, mas nos rios de sangue derramados no templo em Jerusalém para apagar seus pecados e castigos. Ainda continuando a meditação, o entendimento, Paulo começa a descrever os resultados de ter sido aproximado pelo sangue de Cristo. Olha só a nossa vida aqui dentro deste contexto. O primeiro é que levou a paz entre inimigos, derrubando a parede de separação que estava no meio, entre nós e Deus. Provavelmente um muro de 1,5 metro cercando o templo, com placas de intervalos regulares, avisando os gentios para não entrar. O sacrifício de Jesus destrói separações étnicas e unifica pessoas de tribos, nações e línguas diferentes. Em Cristo, a lei do Antigo Testamento é cumprida. Está lá descrito no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 4. De tal modo que tanto o judeu quanto o gentio se aproximam de Deus pela mesma forma via Jesus. Olha, a reconciliação é com Deus e com os outros, abrindo o caminho de acesso ao próprio Deus. Vocês entenderam agora? Olha só. Abrindo o caminho de acesso ao próprio Deus. No próprio livro de Efésios, capítulo 3, versículo 12, a palavra diz: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Mediante a fé nele. Olha, meu irmão e minha irmã, não existe mágica a não ser através da reconciliação. Por que a gente está falando tanto em reconciliação? Porque nós estamos falando em acesso ao Pai. O acesso ao Pai é mediante Jesus Cristo. Não tem outro intermediário. Saiba disso. O acesso ao Pai é mediante a Jesus Cristo pelo Espírito Santo.
Acesso significa que nós temos fé em Cristo, temos também a liberdade e o direito de nos aproximar de nosso Pai Celestial, certos de que seremos aceitos, amados e bem-vindos. Primeiro, esse acesso foi conseguido por meio de Cristo, não foi através de João, Tiago, Pedro, Mateus, Alfredo, Manuel, através de um líder com chapéus feito de palha de aço. Nada disso, nada. Foi feito por meio de Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz e pela sua intercessão no céu a favor de todos quantos vierem a Ele. Compreendeu? Nós temos que ir a Cristo. Cristo é o nosso intercessor, que nos conectará ao Pai. Segundo, o acesso a Deus também necessita de ajuda do Espírito Santo. A presença do Espírito que em nós habita nos possibilita orar e invocar a Deus segundo a sua vontade e propósito. Segundo a sua vontade e propósito. Não é que Ele vai fazer a nossa vontade, que está totalmente inclinada nos desejos carnais. Quando eu falo desejo carnal, não é somente sexo, a busca pelo prazer da carne. Não, mas aquilo que o mundo prega. Vaidade, orgulho, soberba, arrogância, individualismo, destruição, tudo isso aí. Tudo que nos gera um interesse, uma obsessão. E isso não de verdade agrada a Deus, né? Isso não agrada a Deus. A verdade é essa. O que agrada a Deus é aquilo que está de acordo com a sua vontade. Mais uma vez, eu gostaria de recapitular o que nós falamos, porque é importante. Porque estamos tratando da reconciliação. O mais agora, do versículo 13, é paralelo com mais Deus, do versículo 4 do mesmo livro. Efésios capítulo 2. Ambos se referem à misericórdia. Ambos se referem à misericordiosa intervenção de Deus em favor dos pecadores perdidos. E na amizade é a palavra-chave desta sessão, que está lá descrita nos versículos 15 e 16. E veremos que é uma inamizade mútua entre judeus e gentios, que está lá entre os versículos 13 e 15. E entre os pecadores e Deus, dos versículos 16 a 18. Não sei se você se lembra que falamos no primeiro dia sobre catalasso, que é para que nós tenhamos o entendimento para reconciliar com o próximo, judeus e gentios. É quase o mesmo sentido, né? Judeus e gentios têm uma percepção, cada um busca o seu interesse. É como entre nós hoje no mundo atual, cada um busca os seus interesses, mas Deus não quer isso. Deus quer que a gente se reconcilie com Ele e com os irmãos aqui na terra. Paulo descreve aqui a maior missão de paz da história. Por que estamos falando sobre isso? Porque a palavra reconciliar significa juntar de novo. Catalasso. Um esposo desesperado quer reconciliar-se com a sua esposa, que o abandonou. Uma mãe que quer reconciliar-se com um filho desviado. Da mesma maneira, o pecador perdido necessita reconciliar-se com Deus. Compreende agora o sentido catalasso, o sentido de nos reconciliar? O pecado é o grande separador neste mundo. Ele tem separado pessoas desde o início da história humana. Quando Adão e Eva pecaram, foram separados de Deus. Não muito depois, seus filhos se separaram um do outro
e Caim matou Abel. A terra se encheu de violência. Gênesis 6, versículos 5 a 13. E parecia que o único remédio era o juízo. Mas mesmo depois do dilúvio, os homens pecaram contra Deus e houve a separação de línguas. Então Deus chamou Abraão e, através de Israel, Jesus veio ao mundo. E pela obra de Jesus na cruz, a separação e inimizade dos pecadores e Deus pode ser abolida. Por meio de Jesus, não somos mais inimigos de Deus. Entendeu o sentido deste propósito? Melhor dizendo, por meio de Jesus, não somos mais inimigos de Deus. Jesus removeu a separação. Olha só que maravilha. O tema de hoje está lá. Nós estamos meditando em Efésios capítulos 2, dos versículos 3 a 18. A parede da separação foi derrubada. Derrubamos. Cristo é a nossa paz e fez a paz. O verbo usado no versículo 15 é criar. A igreja, o corpo de Cristo, é a nova criação de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. A antiga criação foi toda desmoronada por causa do pecado, mas a nova criação tem unidade por causa da justiça. A parede da inimizade foi destruída. Jesus Cristo é a nossa paz. Ele criou a paz e anunciou a paz. Em Cristo, judeus e gentios estão em paz e ambos têm acesso direto a Deus. Romanos 5, versículos 1 e 2. E isto nos relembra do véu rasgado no momento da morte de Cristo. A reconciliação foi feita. Jesus estabeleceu a unificação. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, ela foi semeada no dia de hoje. Se você não compreendeu e não está compreendendo o que estamos falando, refaça. Refaça esse propósito, não é vergonhoso, porque é justamente a nossa intenção de trazer uma vez na semana um tema que você pode trabalhar durante 6 dias. Por exemplo, no primeiro dia falamos sobre catalaço, no segundo dia falamos seremos salvos, no terceiro dia falamos sobre permaneceis na fé, no quarto dia falamos sobre mortos para o pecado, no quinto dia falamos justificados gratuitamente e no sexto dia falamos sobre juntamente com Ele. E hoje estamos falando sobre o acesso ao Pai. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Feche os olhos, curve a sua cabeça, vamos nos conectar ao centro da vontade de Deus. Pai amado, bendito, Pai celestial, através da morte sacrificial de Jesus, nós estamos tendo acesso ao Senhor, Pai. Foram destruídas todas as muralhas existentes entre nós e Ti. Perdoa os nossos pecados, erros, as nossas ofensas contra Ti, meu Pai. Porque fomos induzidos pelo pecado, nossos olhos estavam vedados, nosso coração rodeado de ódio, vaidade, soberba, arrogância, orgulho, contendas. E este propósito justamente nos direciona ao caminho da paz.
Pai amado, bendito, muito obrigado, Senhor, por nos reconciliar contigo, permitir esse acesso, Pai. Estamos entronizados diante da sua vontade. Louvado seja o Senhor em nossas vidas. Glorificamos o seu santo nome. Obrigado, Pai, por permitir que nos ajuntemos ao seu rebanho. Assim como um esposo, uma esposa entra em desespero para se reconciliar com o seu cônjuge. Assim como uma mãe se sente desesperada para se reconciliar com um filho desviado. Assim somos nós perdidos diante deste mundo caído para reconciliar para contigo. Que sejamos tocados pelo seu amor, Pai. Toda a honra e toda a glória seja dada a ti, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não hesite, compartilhe. Deus está interessado no seu amor. Shalom.